Provavelmente, em algum momento da tua existência, você já escutou aquela frase de que uma escolha, uma decisão, pode mudar a tua vida por completo. Isso até parece, em primeira instância, num primeiro momento, um papo motivacional, mas tenha certeza que não é. Pensa comigo, o universo ele é como um rio, ele flui naturalmente. Mas se você quer mudar de direção, se você quer ir contra a correnteza do rio naquele momento da tua vida, você precisa remar contra a maré, contra a corrente. E sem força, sem ação, você segue no automático levado pelas águas desse rio. O próprio Newton já dizia pra gente que um corpo em movimento, ele só muda a sua trajetória se uma força agir sobre ele. E o mesmo vale para a tua vida, o mesmo vale para a nossa vida. Então, se você não aplicar essa força, se você não colocar direção no remo contra a corrente, contra a maré, você não vai mudar nada. Mas pior do que nada mudar, pode ser que as coisas piorem para você. Porque o universo, porque esse rio, ele está em movimento, ele está em evolução. O universo material ele está em constante transformação, em constante evolução. E enquanto você estaciona, enquanto você fica parado, enquanto você não se move, na verdade, a gente pode até dizer que você está retrocedendo. Porque, em verdade, não existe ficar parado no sentido de decisão, de mudança. Porque quando você está parado, você também está fazendo uma escolha. Você está optando. E a gente pode afirmar que, em alguns momentos, ficar parado é simplesmente retroceder, tá? É claro que tudo é um ponto de vista, mas quando a gente coloca no fluxo do universo, no fluxo da vida, muitas vezes ficar parado é um movimento de retrocesso, é um movimento de não colocar a sua decisão em ação. Você não rema para onde você quer, você deixa o destino te levar. Por mais que exista um destino para todos nós, e a gente prepare isso antes do nosso nascimento, muitas vezes para quem já tem um nível de consciência razoável, você participa desse processo, desse planejamento, tá? E isso é muito legal, mas o que eu quero falar para vocês é que mesmo que exista um destino, se você não tomar as rédeas da vida, se você não escolher o que você realmente quer para você, se você não tomar uma decisão, as coisas podem ficar muito complicadas, podem retroceder, e isso atrapalha o teu processo de evolução espiritual, de transformação, de desabrochar da consciência, atrapalha o teu processo do despertar espiritual. Então, de uma forma bastante resumida, o que eu quero falar para vocês é que em muitos momentos, quando a gente se estaciona, quando a gente se acomoda na vida, a gente acaba retrocedendo. Ficar parado, muitas vezes, é andar para trás. Porque quando a gente fica parado, a gente não escolhe, a gente não decide. E toda escolha, eu diria que é uma espécie de portal. Um portal que se abre. E esse portal pode te levar para novos patamares de consciência. E é importante que você perceba que quando você escolhe entrar num portal, você deixa outros caminhos para trás. Pensa nisso. Vou dar o exemplo desse vídeo. Você está assistindo esse vídeo aqui, nesse dado momento, você está abrindo mão de outras possibilidades. Quando você assiste o Rafael Pacheco nesse momento, você não está assistindo outro canal específico, você não está lavando louça, você não está dirigindo carro, você não está pagando um boleto, você não está vendo um seriado na TV, na Netflix, na Disney Plus, sei lá onde, estou fazendo propaganda aqui de graça. Mas enfim, quando você opta por algo, quando você escolhe, quando você decide, quando você entra num portal, você está deixando, pelo menos temporariamente, outro caminho para trás. Então percebam, até o ato de remar para o destino que você procura, até o ato de escolher, de empreender a sua força espiritual e mental, também deve ser analisado com muito carinho, porque quando você passa por um portal, quando você descobre um novo mundo, uma nova possibilidade, você está abdicando de outra. Então, pensa bem, não só com o intelecto, mas também com a intuição, com o sentimento, com a sensação, com a percepção, o que isso está te trazendo? O que esse novo mundo de possibilidades está contribuindo para o teu processo de despertar espiritual e de expansão de consciência? E então,
Pense nisso, quando você está assistindo um vídeo como esse aqui, você está abrindo mão de outras possibilidades, mas você está escolhendo estar aqui de forma consciente. Então você está dizendo sim para esse tipo de conteúdo. Então quando você diz sim para um conteúdo ligado ao despertar espiritual, que envolve clarividência, projeção astral, expansão de consciência, envolve uma percepção energética do teu próprio ser e dos outros ao teu redor, envolve o processo do despertar como um todo. E nesse processo você vai encontrar diversas facetas, diversos portais, diversos caminhos. Isso é legal para a tua vida, você procura isso? E se você procura isso, se você está aqui nesse momento, você escolheu abdicar de outras coisas, como por exemplo, você poderia estar vendo um seriado que pode ser engraçado, pode ser divertido, mas ao mesmo tempo não está te trazendo nesse momento um conteúdo espiritual, tá? Então, percebam, quando você entra no portal, você abandona outras possibilidades, tá? É claro que isso não é linear 100%, é uma coisa cíclica, mas é legal a gente perceber que tipo de movimento a gente empreende, a gente produz, a gente escolhe, a gente decide para a nossa vida de forma diária. E eu diria para vocês que a mágica do processo do despertar espiritual, o processo de espiritualidade maior, no sentido de expansão, é justamente essa. A mágica está em você escolher, em você decidir estar naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, com aquele conteúdo. É você quem escolhe, é você quem determina. Por mais que exista um destino, e esse destino vai levar todos nós à iluminação, é você que determina quando você vai chegar nesse destino. Mas é claro que as decisões que a gente toma, elas vêm com desafios. Imagine então que a sua vida é como um quarto, onde você conhece cada cantinho, cada detalhe, cada aposento, cada objeto, cada plantinha que tem ali, cada canto do quarto. E quando você resolve mudar, quando você resolve se transformar, abrir a tua mente, é como se você entrasse num quarto escuro, num corredor escuro, onde você não conhece nada, onde você não sabe o que vai encontrar. E isso no início é muito comum que dê medo, porque o medo faz parte do processo. E tudo que é desconhecido, todo esse movimento de desconhecido, ele exige coragem. E a verdade é que ninguém gosta de se adaptar ao novo, pelo menos no primeiro momento, no primeiro contato. É sempre desconfortável. É como se você estivesse usando uma espécie de sapato novo que ainda não moldou no teu pé muito bem. É quando você vai comprar um sapato, né? No meu caso, para jogar futebol principalmente, você bota ali, o sapato tá meio duro, você não consegue sentir a bola direito, mas com o tempo o sapato vai se adequando, vai se moldando ao teu pé e você consegue perceber a bola melhor. Mas isso vale para todo mundo, né? A ideia do sapato, seja para homem, para mulher, para futebol, para as mulheres que andam de salto alto nesses sapatos mais complicados de plataforma e tal. Então tudo isso é muito complicado, você tem que se adaptar. É muito normal no início, né? Você compra um sapato novo, ele machuca o teu calcanhar. Enfim, o que eu quero falar para vocês é que esse processo de adaptação, ele é um processo de mudança que no início dá medo, mas que você precisa decidir se você vai ter coragem ou não e compreender que esse machucadinho inicial aí do sapato é um processo de adaptação, tá? O quarto escuro em breve vai se iluminar e você vai compreender tudo com mais clareza. Mas o legal de tudo isso é que você pense nas consequências das suas escolhas. Quando você decide, por exemplo, mais uma vez, optar por um conteúdo espiritual que fale sobre o despertar, que fale sobre projeção astral, que fale sobre intuição, clarividência, chakras, bioenergia, você entra no novo mundo. Isso, de certa forma, faz com que você ative um processo de ressonância onde o universo, de forma sincrônica, vai começar a te mandar pistas, insights. Você vai perceber sobre esse assunto que a gente está falando agora, sobre o despertar, seja sobre sincronicidade, sobre projeção astral, que tem muita coisa no meu canal, você vai começar a perceber isso de uma forma muito mais clara. E às vezes isso estava ao teu redor e você não percebia, mas o universo vai te mostrar cada vez mais. Por quê? Porque você ativou aquela anteninha ali, principalmente da glândula pineal, que está percebendo o mundo ao teu redor de uma outra forma. Por quê? Voltando ao início do vídeo, você decidiu, você escolheu remar contra a maré.
O universo é um grande rio e você escolhe para que lado do rio você vai. Para que cantinho, para que pontinho você se sente mais seguro, mais transformado, mais desperto. E isso é muito importante. Só você vai compreender para onde essa maré tem que ir de verdade. E qual é o teu porto seguro? Porto seguro não no sentido de comodismo, mas de ascensão espiritual, de despertar espiritual. Isso te traz a verdadeira segurança, que é a segurança de perceber o eu real, de perceber o absoluto subjacente dentro de si mesmo, a divindade cósmica. O que eu quero dizer para vocês é que cada decisão que a gente toma, ela constrói o nosso futuro. Cada decisão é como se fosse um tijolo. Você vai colocando ali, que você vai preparando, construindo a tua casinha. A tua casa seria no sentido espiritual, a tua armadura espiritual, o teu templo, a tua casa, não só no sentido de corpo físico, de corpo energético, de corpo mental, de corpo búdico, de corpo átmico, enfim, aquilo que te leve ao supremo, ao sublime, ao absoluto. Então a mensagem que eu acho legal que a gente perceba nesse vídeo é que muitas vezes a gente adia o que é importante para a nossa vida. E o que é importante é o que a gente sente, o que a gente percebe. Mas a gente, na grande maioria das vezes, a gente se sente inseguro em qualquer processo de transformação, porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo do desafio, a gente tem medo da transformação, que pode machucar num primeiro momento. E eu não estou falando para vocês tomarem decisões pelo calor do momento, como alguém que tenta apagar um incêndio jogando qualquer coisa ali no fogo, achando que vai adiantar. Você tem que saber como apagar esse fogo, e para isso você precisa de sabedoria. Mas a gente não pode fugir desse fogo, a gente não pode se acomodar. Então tenha muito cuidado com as pessoas que só dizem aquilo que você quer ouvir, as pessoas que só te dão o mel, só te dão o doce. Mas prestem atenção que esse mel pode estar disfarçado e ter um veneno ali dentro. Algo que pouco a pouco vai te prejudicando, vai te afetando, mas ele não te dá o veneno. Ele não fala assim, toma esse veneno aqui que é uma maravilha. Não, mas é importante que vocês percebam que esse veneno, ele nunca vem esteticamente como veneno. Ele vai vir como mel, ele vai vir doce, ele vai se oferecer a você de uma forma agradável, tá? Então as pessoas que estão sempre falando coisas boas, que sempre dizem aquilo que você quer ouvir, muitas vezes podem não estar contribuindo para o teu despertar. Porque quem realmente se importa com você não vai te dar só o doce, não vai te dar só o mel. Ele vai apontar também os espinhos no teu caminho, não apenas as flores. Mas também não quer dizer que quando a pessoa vem te dar a flor, vem te dar o mel, ela está sempre com um veneno ali. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é legal que vocês percebam que em muitos momentos o veneno não vem como veneno propriamente dito. Muitas vezes o doce, o sabor real do despertar, ele vem num espinho. Só que num espinho que você já sabe que é espinho. Mas aquele espinho muitas vezes vai te despertar para algo muito maior, para um nível de consciência muito maior. E o segredo de tudo isso sempre está em olhar além da superfície. Como quem abre aquela bonequinha russa, matrioshka, babushka, sempre dou esse exemplo. Quando você abre a boneca russa, você compreende o que está escondido ali dentro. É outra bonequinha, e você abre, tem outra, e você abre, tem outra, e você abre, tem outra, até que não tenha mais nada. Mas quando você retira todas as bonequinhas, só sobra a tua consciência, a tua presença, e isso é o mais importante. Mas, voltando ao início do vídeo, quando eu falei que o universo é um rio, cabe a você tomar a decisão para que lado você vai remar desse rio. Então, se você sente que você está procrastinando algum tipo de decisão importante, saiba que o melhor momento de agir sempre é o agora. Não espere que a tua energia se esgote, ou que o tempo comece a correr contra você, que você já esteja ali no finalzinho da sua existência, onde o Ti, onde o prana está quase abandonando, e vem aquela consciência maior e você pensa, poxa, podia ter feito tanto, não fiz nada. Podia ter tomado várias decisões, várias escolhas. Poderia ter pego o meu barquinho para remar nesse rio, que é esse grande universo cósmico, para aquele lado que eu sempre quis e nunca remei. Por quê?
porque eu fiquei procrastinando, porque eu fiquei com medo, porque eu fiquei apegado ao mel, apegado às flores que quem estava ao meu redor sempre me fornecia, tá? Porque eu nunca quis encarar os espinhos, nunca quis remar contra a corrente. Essa é a mensagem para vocês. Decida despertar a consciência e perceba que a vida é um espetáculo vivo, é um espetáculo real que não tem ensaio e que a maioria dos atores, como eu, como vocês, a gente está sempre improvisando, mesmo que tenha um roteiro, mesmo que tenha um destino a ser cumprido, mesmo que a gente tenha contratos espirituais, programações espirituais. Na hora da peça de teatro, você tem que improvisar. Improvise, haja, determine, manifeste, tá bom? Espero que o vídeo tenha contribuído para o teu processo de despertar. Então, se você gostou, dá o like, comenta no vídeo, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, coloca um relato nos comentários, conta uma história, escreva algo que agregue. Isso é muito legal quando alguém coloca um comentário, uma experiência, alguém vai logo ali embaixo e começa um bate-papo, um diálogo, e as próprias pessoas vão se iluminando, vão se esclarecendo. Isso é muito legal quando eu vejo nos comentários. Beleza? Também é importante que você contribua com o canal, se você puder, é claro, R$ 4,99 por mês ou R$ 7,99, depende do pacote ali. Eu estou criando alguns vídeos especiais para quem é membro, vou começar a postar na próxima semana, alguns vídeos até bobos do meu dia a dia e outros com conteúdo um pouquinho mais profundo, que eu trato aqui de forma gratuita também, mas eu vou começar a colocar alguns vídeos para quem é membro. Beleza? Também tem o meu curso sobre chakras, mais especificamente sobre o chakra Muladhara, o chakra raiz, está no link fixado ali nos comentários. Também tem o e-book sobre o terceiro olho, está muito bacana, muito importante, com muitas dicas de exercícios, muitas coisas que eu criei para ajudar no teu processo de clarividência, de intuição, de despertar. Isso você vai encontrar tanto no curso de vídeo sobre o chakra raiz, quanto no curso, no e-book sobre o terceiro olho. Beleza? Então é isso, acho que eu falei tudo que eu queria. Muito obrigado pela presença de vocês e, como eu sempre digo, Namastê!